Bom, pessoal, a aula hoje vai ser sobre o uso dos porquês. Eu sempre tive muita dúvida em relação a esse assunto. Eu sempre errava muitas questões e isso me deixava muito frustrado, porque era uma coisa aparentemente muito simples, mas eu sempre errava muito. Então, vou mostrar para vocês a dica que eu uso para responder as questões e conseguir decorar o uso correto de todos os porquês, né? Temos primeiro aqui o porquê junto sem acento, né? Ele equivale a pois. É fácil de lembrar que você lembra que pois, ele é junto. Pois é junto e sem acento. Então, você sabe que o porquê é junto sem acento. Então, o porquê junto sem acento equivale a pois. Aí, qual é a diferença dele do porquê junto com acento? Você lembra que sempre quando tem um acento, ele tem um chapéu. Então, ele é mais importante, né? Ele vai ter uma acentuação. E essa acentuação ocorre por conta da pontuação da frase. Então, sempre que tem uma frase, por exemplo, essa, ó, uso dos porquês, e no final tem um ponto, você sabe que o porquê é acentuado. Tem uma interrogação, porquê é acentuado. Tem uma exclamação, o porquê é acentuado. Aí depois você vai definir se vai ser junto ou separado. Mas você tem que lembrar que o porquê, quando você vê um porquê junto, você lembra logo do pois. Junto sem acento, pois. Junto com acento, lembra que ele é mais importante. Então, ele é o substantivo, né? Então, vamos lá. Ó. O porquê junto, ele é usado em frases afirmativas, que indica causa ou explicação. Isso decorre porque ele pode ser substituído por pois. E o pois vai ter essa variação de poder indicar causa ou explicação. Então, sempre que você for explicar alguma coisa, você pode usar o pois e, com consequência disso, você vai poder usar o porquê junto, né? Agora, o porquê junto com o acento, eles têm um papel normalmente tem um papel de substantivo. E esse substantivo vai ser muito fácil para identificar na frase. Porque normalmente ele vem o quê? Ele vem com artigo, né? Por exemplo, não sei o porquê. O porquê seria o quê? Uma substantivação, porque você tem o artigo o e esse artigo se refere a porquê. Então você não sei o porquê aquilo aconteceu, você não sabe o porquê, entendeu? Então o sujeito é o próprio porquê. Então sempre quando o sujeito for o próprio porquê, você vai ter esse porquê junto com acento. Que ele tem acento, ele é mais importante. E lembrando que ele equivale a motivo ou razão, né? Por exemplo, fala assim, eu não sei a razão daquilo aconteceu. Eu não sei o porquê daquilo aconteceu. Eu não sei o motivo daquilo acontecer. Então você nota que, por exemplo, se você tem uma questão que tem o uso desse porquê junto com acento, você pode trocar ele por uma palavra equivalente, que seria o quê? O motivo, a razão, né? No caso, eles seriam o quê? O substantivo da frase, né? E lembrando que esse circunflexo ele vem normalmente da pontuação da frase. É mais comum ser no final ou do ponto de interrogação, né? Então, sempre quando tiver uma frase e depois do porquê tiver um ponto ou a interrogação, você sabe que ele tem acento. Você não sabe se ele é junto ou separado, mas só com a pontuação você já sabe que ele tem acento. E isso vai facilitar muito. E temos aqui, ó, porquê separado. O porquê separado, você lembra o quê? Ele tem um sentido de por qual, pelo qual. Por qual, pelo qual. E o por qual é separado, pelo qual é separado. E ele é mais usado quando se trata de você fazer uma pergunta, só que o porquê está no começo da frase. Por exemplo, por que você veio aqui? Né? Você está fazendo uma pergunta. Por que você veio aqui? É uma pergunta. Não tem nenhuma pontuação perto do porquê. Então, o porquê não recebe acento.
Então, com isso, você já comece analisando. No caso, por exemplo, ó, o porquê separado com acento, ele é usado no final da frase. Você vai ter uma pergunta que pode ser direta ou indireta, e ele vai estar no final da frase, né? E estando no final da frase sempre vai ter o quê? Vai ter um ponto final, vai ter uma exclamação, vai ter uma interrogação. Então, como ele vai estar no final da frase, vai ter um ponto lá para definir o final da frase, uma pontuação, e com isso ele vai ganhar o acento. Então, você vai ter que utilizar esses recursos que eu estou mostrando para quando você olhar para a questão já conseguir entender. Porque junto, junto tu já lembra do pois, junto sem acento não é importante, lembra do pois. Porque junto com acento, junto, substantivo ele é todo junto. Aí tu pensa, o substantivo é todo junto e ele é algo importante, então ele tem o acento. Aí você vai ter o quê? O separado com acento, que é o mais fácil, final da frase, que pode ser uma pergunta direta ou indireta. E você vai ter o quê? O separado, que é numa pergunta no começo da frase, né? Então, o que eu aconselho fazer? Analise esses três casos, você é muito fácil para você analisar na frase. Não se encaixou nesses três casos, vai ser esse. Então, você pode fazer isso. Se você não lembrar, porque ele é o mais chatinho para arrumar um bizu. O outro você consegue arrumar uns bizu. Mas, por exemplo, esse, se você lembrar, eu vou testar todos esses. Se não for, vai ser o separado. Vai ser o separado sem acento. Que é quando normalmente ele vai ter ele vai significar por qual ou pelo qual. Né? Então, normalmente, quando ele significar pelo qual ou por qual, vai ser mais ruim de você identificar. Então, você faz por exclusão, que vai dar nesse porquê separado sem acento. Né?